E se eu for vegetariano, já é o suficiente? E se eu apenas parar de comer os animais em si, mas não parar de consumir os derivados deles? No caso, ovos, leite, mel. Bom, isso ainda não seria ideal porque para obter o leite, os ovos, o mel, etc., os animais também sofrem. Por exemplo, na indústria do leite. Para a vaca produzir leite, ela precisa ter um bebê, né? No caso, porque ela é um mamífero assim como o ser humano. Então, para ela ter um bebê, ela precisa engravidar. Agora, muito pelo contrário do que a maioria das pessoas pensam, o boi não vai lá e faz amor com a vaca e aí nasce um bebezinho. O que a indústria faz para ter um melhor controle sobre a produção é a inseminação artificial. Então, eles vão lá, extraem o sêmen do boi, e uma pessoa coloca a mão dentro do canal vaginal da vaca e introduz o sêmen do boi. Então tem uma questão aí que é, seria isso estupro? Porque você não tem o consentimento da vaca para fazer isso. Então isso se enquadraria como estupro ou abuso animal? Agora, o fato é, depois que a vaca engravida, ela tem o bebê e eles tiram o bebê dela, porque o bebê vai querer tomar o leite e quem toma o leite são os humanos. Então a gente rouba o leite da vaca, né, que no caso seria para o bezerro. E a indústria continua fazendo isso com essa mesma vaca, engravidando ela e tirando o bezerro dela. E assim que a produção de leite dela cai, ela vai para o abatedouro, porque ela não serve mais para a indústria. Outra coisa é que para a indústria do leite, os bezerros machos não têm nenhum valor, então eles já são abatidos logo no começo da vida deles, porque apenas as fêmeas têm a capacidade de produzir leite, que é o que interessa para a indústria. Mesma coisa na indústria dos ovos. Quando um pintinho macho nasce, todos eles são mortos, porque eles não têm nenhum valor para a indústria, né? Já que é a fêmea que produz os ovos. E na natureza, uma galinha sem ter sido geneticamente modificada, ela colocaria entre 12 e 15 ovos ao ano. Né? É como se fosse uma mulher mesmo, né, que menstrua. O ovo é como se fosse a menstruação da galinha. Agora, uma galinha na indústria, ela coloca, em média, 300 ovos por ano, que no caso é uma hiperprodução. Então, o corpo dela sente isso, né? A casca dos ovos é feita de cálcio e muitas das galinhas ficam doentes e têm uma grande perda de cálcio no corpo delas, né? Porque esse cálcio está sendo usado para produzir os ovos. Tirando o fato de que todos esses animais, a grande maioria deles, ficam confinados em lugares pequenos, né? Enfim, resumindo, isso é abuso animal, isso é tortura animal e é imoral. Então não, ser vegetariano não é suficiente.